Versículo 7. E que Jacó obedecera a seu pai. Sublinhei a palavra obedecera. Jacó obedecera, ou Jacó obedeceu a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã. 8. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram má. Sublinha aí, filhas de Canaã eram má aos olhos de Isaac, seu pai. Sublinha aí. As filhas de Canaã eram má aos olhos do seu pai. Ele vendo isso, o que ele vai fazer no versículo 9? Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filho de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. Tá? Então ele já tinha esposa, mas ele vendo que isso era mal aos olhos de Isaac, já que o papai não quer, eu faço. Já que o papai não gosta, eu faço. Já que o papai não aceita, eu faço. Tudo isso para quebrar a honra de honrar seu pai. Tá? Agora vamos para Gênesis 36. Eu não vou nem ler do 1 ao 8 não, tá? Vou ler só o versículo 8 de Gênesis 36. Vou ler só 1, 2 e 8, tá? Ó, e essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de quem? De Canaã. Tudo que o pai não queria. Tudo que o pai não queria, ele fez. Tá? Agora, olha o versículo de número 8. Portanto, todas as vezes que a palavra aparecer, gente, portanto, em qualquer língua, tá? Seja hebraico, seja em português, seja em grego, tá? É uma regra gramatical para vários idiomas. Sempre que aparecer portanto, é conclusão. Tá? Qual é a conclusão aqui? A conclusão é, portanto, Esaú habitou onde? Na montanha de Seir. Esaú é Edom. Tá? Agora Malaquias, onde nós estávamos, Malaquias. Então observa que ele foi para a montanha. Por que ele foi para a montanha? Aí vem história bíblica a qual eu sou formado. Por que ele foi para a montanha? Porque todo lugar que ele estava era assolado. Deus perseguiu Esaú a todo custo e assolou muitas vezes as terras de Esaú. Como ele está em terra estenda, Deus está me assolando com várias coisas, e está, de certa forma, terremoto, de certa forma está destruindo as minhas tendas, eu vou para a montanha. Lá na montanha de Seir, eu vou fazer a minha casa. A princípio, a ideia de Esaú é boa, porque ele vai fincar a sua casa, a sua tenda, na rocha, na montanha. Aí, olha que Malaquias 1 vai dizer. Versículo 3. E aborrecia Esaú. Em alguma tradução está odiei. Só está odiei. Tá? Então, essa expressão aborrecia aqui é odiei Esaú. Tá? E odiei a Esaú. E em alguma tradução está aborreci, tá? Mas no hebraico ele está odiei. Tá? A palavra odiar no hebraico é miziô, que significa não concordo e não aceito. O único que pode não concordar com alguma coisa é Deus. Tá? Porque lá atrás Esaú vai também ficar com ódio de Jacó. E vai dizer assim, miziô, ódio, eu não concordo. Mas Deus não deixou de abençoar Jacó porque Esaú não aceitava. Eu não aceito. Deus abençoou Jacó do meu jeito. Tá? Então, Deus está falando assim, eu odiei Esaú, eu não aceito, eu não concordo. Tá? E fiz dos seus montes, olha, ele foi para a montanha. E fiz das suas montanhas, ou dos seus montes, uma assolação. E da sua herança aos dragões do deserto, ou seja, aos peregrinos, aos saqueadores do deserto. Tá? Esses dragões aqui não é dragão literal, são ladrões do deserto. Por quê? Porque ele fez a sua casa na montanha. Aqui está chacais. Chacais. Também não é lobo. Tá? É uma outra expressão simbólica para falar sobre ladrões que passavam, saqueadores que passavam no deserto. Tá? Uma observação, a ideia de Esaú, faço minha casa na montanha e nada acontece. Só que diz a Bíblia que Deus mandou uma assolação, ou seja, Deus mandou um terremoto que abalou toda a montanha de Seir.
a ponto de todo o ouro de Esaú, todos os bens, toda a sua herança vir caindo cá embaixo no deserto, a ponto das pessoas tomarem posse daquilo que é de Esaú. Porque ele diz assim, ó, vou subir para a montanha, lá ninguém me pega, lá ninguém me toca. E a pergunta é, quem foge de Deus? Ninguém. Tá? Aí continua aqui o versículo 4. Ainda que Edom, tá? Ainda que Esaú, diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Ou seja, nós estamos pobres agora, beleza. Eu vou tornar a me edificar, eu vou me levantar de novo, porque nós estamos quebrados. Vou me levantar de novo e vou me edificar de novo. Só que ele está esquecendo que quem está lutando com ele não é uma crise, é Deus. Oh, Jesus. Prossigamos. E ainda que ele torne a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Sublinha aí, por favor, a palavra Senhor dos Exércitos. Aleluia. Gente, Deus sempre vai se revelar na faceta que Ele vai fazer. Ele sempre vai falar na faceta que Ele vai fazer, ou que Ele vai realizar. Se Deus está lutando contra Esaú, e a faceta é Senhor dos Exércitos, Deus está fazendo uma guerra com Esaú. Deus está falando, Esaú, nós estamos em guerra. Então, a faceta que eu me apresento é, eu sou o Senhor dos Exércitos. Detalhe, não é exército. Deus tem vários exércitos. A natureza é um exército de Deus. Os anjos são um exército de Deus. Nós somos parte de um exército de Deus. Enfim, Deus tem vários exércitos. Tá? Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão temor, aliás, eles chamarão termo de impiedade. Sublinha essa palavra aqui que eu vou dizer aqui agora. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Sublinhe, povo que o Senhor está irado para sempre. É alguém que está lutando contra Deus. Gente, você luta contra o diabo e vence no nome de Jesus. Você luta uma guerra judicial, enfim, você vence no nome de Jesus. Mas ninguém consegue lutar contra Deus e vencer. E a pergunta é, por que Deus está lutando contra Esaú? A resposta é por causa da honra. A honra abre uma porta de Deus ficar irado com você e se tornar o seu adversário no caminho. Eu vou dizer algo aqui rapidinho para poder voltar. Balaão tinha que cuidar daquela jumenta com muito carinho, porque Deus ia matar ele. Deus só não matou ele 3 vezes por causa da jumenta. E ele tinha que cuidar daquela jumenta com muito carinho, porque Deus mandou o anjo no caminho para poder matar ele. Só que a jumenta, que de certa forma é um animal irracional, estava tendo mais visão do que o profeta. Gente, uma pessoa aqui, nunca diga que Deus usou a jumenta. Deus abriu a boca da jumenta. É diferente de Deus usar. Vou falar isso aqui a grosso modo. Tem muita gente na internet aí que está igual aquela jumenta com a boca aberta. Tá? Porque Deus abriu a boca da jumenta, mas Deus usa profeta. Tá? Então a ordem de Deus para o anjo é mata. Só que a jumenta estava vendo coisas que o profeta que era para ver não está vendo. Vamos conseguir aqui rapidinho, eu consegui. Preciso continuar. Ó. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido, desde os termos de Israel. Ó, o filho honrará quem? Pai. O pai. E o servo vai honrar quem? O seu? Senhor. Deixa eu falar isso aqui rapidinho. Alguém, você aqui não tem isso aqui não. Você no seu trabalho, na empresa de você, presta serviço como servo do seu senhor, seu patrão. Você conhece funcionários que gostam de morcegar? Tu conhece, né? Tu conhece crente que mossega no trabalho?
Conhece? Vocês conhecem? Não podem. Ninguém nunca teve coragem de falar isso, eu estou tendo. Tem gente que vai pro banheiro, fica sentado na tampa do vaso sem fazer nada para poder ficar mocegando. Tá roubando. Uau, uau. Diz a Bíblia no Novo Testamento: honrem ao seu Senhor, que é o patrão, assim como vocês honram eu, o Senhor vosso Deus. Porque não tem como você honrar a Deus se você nunca viu, se você não honra quem você vê. Ai, Jesus. Quando você não honra o seu patrão, você também não honra a Deus. Não estou falando puxar sardinha. Estou falando, não precisa disso. Se Deus tiver um negócio contigo lá, o cara vai falar para tu é diferente. Tu é gerente. Para você contar a sua passada até gerente, teve um caminho. Muitos poderiam querer ter um lugar. A grosso modo, existem pessoas com mais tempo de casa lá do que você? Sim. E é gerente? Não. Nós não falamos sobre isso, acabou aí. Mas eu estou aqui há 15 anos porque o céu com o patrão, enfim. Porque ele não conseguiu ver algo em você, aí ele precisa espiritual que não viu de outra pessoa e acabou. Gente, olha só, hoje Jesus, já bem, se Faraó ouvisse o recado de José, beleza, mete o pé, vai pra prisão, não, faz o seguinte, dá liberdade para ele, vai embora. Fulano, está aqui quanto tempo? Estou aqui há 20 anos, beleza, você vai ser meu administrador, dava certo? Ai, se eu lhe aqui, tem coisas que Deus confiou na tua mão, que não vai dar certo na mão de outro, é você. Não, é você pelo menos aumentar o nível de inglês, falar aleluia, amém, mas é alto, tá? Porque, gente, botar na mão de outra pessoa não dá certo, é na tua mão. E o que for para vir na tua mão, Deus vai encarregar de trazer para a glória do nome dele. Glória a Deus. Lembra da Amalequita? Gente, a gente sabe que Saul se suicidou. Porém, o Amalequita fala que foi ele que matou Saul. Não sei se Saul estava vivo ainda, mas Saul se suicidou ali na espada. E detalhe, cuidado com os seus posicionamentos, porque aquilo que você faz, para outras pessoas fazerem também. Porque foi Saul fazer, o escudeiro se matou também. Vamos lá. Aí o Amalequita está na guerra, o Amalequita. Quando os filisteus estão na guerra. Aí olha Saul morto. Ele fala que ele matou Saul. Mas ele olha a coroa na cabeça de Saul. Gente, é a coroa real. Esse cara podia pegar a coroa e vender, meu irmão. A coroa real pesava mais de 30 quilos, ou quase 30 quilos, de ouro. De ouro. Cara, quanto tá a grama do ouro hoje? Quase 200 reais uma grama? Acho que está 195. Olha o atualizado no ouro. Ó. Acho que está 195 o ouro, se eu não me engano, uma grama. Imagina 30 quilos de ouro. Eu não sei se eu vou usar essa expressão, mas eu vou usar. O cara está podre de rico. O cara está podre de rico. Ele pega a coroa. Isso aqui é a conjectura minha, tá? Sem ferir o texto, sem ferir o original. Eu imagino, ele pega a coroa, bota a cabeça. Coroa, Saul, Davi. Meu irmão, o cara viaja quilômetros com a coroa para entregar para Davi. Aí vai dizer assim, ó, Davi, eu estava por acaso na guerra quando eu matei Saul. Mas você sabe que o Saul se suicidou. Mas eu matei Saul. E trouxe a coroa real para você, meu Deus. 3 milhões de reais. Uau! Quanto? 3 milhões de reais. Só isso. Ou seja, Davi foi atrás da coroa? Foi Davi para buscar? Quando Deus tem algo contigo, Ele já decretou, e a promessa, fica tranquilo, Ele vai trazer. Sabe o que está trazendo? É uma Amalequita. Inimigo de Israel. O primeiro inimigo que Israel teve não foi o egípcio. Foi quando ele saiu do Egito, foi os Amalequitas que ficaram no caminho. Os Amalequitas estavam matando os cansados e que ficava para trás. O Amalequita trouxe. Olha o que Davi faz. Pegou a coroa é minha, porque Deus trouxe. Davi mata o Amalequita. A pergunta é, por que Davi matou a Amalequita e Saul não matou o Agag, a Amalequita, no capítulo 15 de Samuel? Amaleque é inimigo. O que Saul não matou lá atrás foi o que tirou a coroa da cabeça dele. Então o que você não mata hoje, te mata amanhã. Mas eu estou falando, mate o que pode matar você amanhã, fica tranquilo. Aquilo que eu determinei vai chegar na tua mão. Só descansa. Ô glória.
Oh, maravilha. Deus vai trazer na nossa mão aquilo que é nosso por direito. Tá? Vou botar aqui o texto. Vou botar aqui. Vamos aqui de novo. Ô, Jesus, vamos lá. Então, olha só, você precisa honrar o seu patrão, tá? Quem não honra, está pecando, tá? Você gosta de morcegar? Faça isso não. O pessoal fica falando quando acaba o serviço, eu tenho um horário a cumprir, né? Se eu meti o pé, ninguém vê. Sabe o negócio? Tem que ficar aqui até 4 horas, o meu horário é 4 horas, tem que esperar para dar saída no GPS 4 horas. Perfeito. Detalhe. Às vezes o teu patrão não vê, mas Deus vê. Vou pontuar algo. Isso aqui é muito espiritual, vou pontuar algo aqui rapidinho. Tá? Detalhe. Quando o patrão vê que você é aquele funcionário que chega no horário, tem que chegar mesmo, e sai no horário, você não consegue ficar 10 minutos a mais, meia hora a mais. Não, nem deve fazer hora extra, não no fio. Ou seja, a bênção que você traz para sua casa, para poder abastecer sua família, os seus filhos, vem de Deus para o seu patrão e do patrão para você. Amém. Quando você faz para o seu patrão, você está recebendo. Detalhe, está fazendo para você mesmo, santo. Para você mesmo. Tá? Porque eu não quero que o meu patrão se quebre, se lasque, não. Porque vem dele a minha provisão. Tá? Então, se for preciso chegar mais cedo, chegue. Se for preciso ficar até mais tarde, fique. Você está fazendo isso que eu estiver fazendo para o próprio Senhor. Tá? Então, tempo de casa não quer dizer nada. Eu poderia falar outra coisa que eu não vou falar rapidinho. Davi, ele foi para Gate, para Quis, ficou lá 1 ano e 6 meses. E ele se tornou chefe da guarda do rei. E tinha pessoa lá que estava lá mais tempo. Imagina, um hebreu, um judeu, vindo com o inimigo filisteu, se tornando chefe do rei Aquis. E quem está lá mentindo pode pensar, mas quem tinha que estar lá sou eu, não. O rei viu algo em Davi que não viu na pessoa que está 20 anos. Então, de certa forma, tem coisas que vão acontecer, porque Deus quer que aconteça, para que você possa, de certa forma, ser bem feliz no seu local de trabalho. Nunca amaldiçoe o seu trabalho. Nunca chegue lá amaldiçoando o lugar. Isso aqui é assim, não, não. É de lá que vem a sua provisão. É de lá que vem o seu sustento. Se você ouvir alguém falando que se sai essa empresa aqui, vai para frente, não. Por isso que ninguém consegue, por isso que ninguém progride, não. Quebra. Se alguém não está progredindo, eu vou progredir. Se ninguém está tendo sucesso, eu vou ter. Esse lugar aqui é uma bênção, porque é desse lugar aqui que eu trago a provisão para que eu possa honrar a minha casa, para que eu possa honrar o altar, para que eu possa honrar o meu sacerdote. Então, se alguém amaldiçoa um local de trabalho que você está inserido, quebra. Não precisa quebrar na frente para não ter embate. Mas vai lá do cantinho e fala assim, essa palavra que fulano falou, eu quebro no nome de Jesus. Tá? Porque é lá que vem a provisão para sua casa. Deus está falando com a gente aqui, gente. Deus está falando com a gente aqui. Tá bom? Porque existem pessoas, funcionários, que vão amaldiçoar o local. Para que o local não seja produtivo, a fim de que todos recebam. Só que você está lá com um propósito. Você está lá com um objetivo. Então quebre toda a palavra de maldição. Porque você é bênção naquele lugar. Amém. A glória. Oh, maravilha. Vamos lá, prossigamos. Versículo 6. O filho honrará o pai e o servo seu senhor. E eu sou pai. Onde está a minha honra? Deus falando. E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. É guerra. Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdote, que desprezai o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? Não é pergunta, mas exclamação. Apesar que não tem pergunta nem exclamação, né? Mas aqui é uma exclamação. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe ou ao governador e verá se ele agradará de ti ou aceitará a tua pessoa. Diz o Senhor do Exército. Gente, Deus está irado aqui. Está falando assim, o que vocês trazem para mim aqui no altar?
Pega isso aí e oferece para o príncipe, para o governador, para ver se ele vai aceitar isso de você. Ou seja, Deus está falando assim, ó, não se traz qualquer coisa para mim. Tudo que é vindo para Deus sem ser o melhor é falta de honra. Eu leio isso aqui e mais dois versículos e termino. Agora, pois, suplicai a favor de Deus e Ele terá piedade de nós. Isto veio da nossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche a porta e não acenda... Aliás, quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Olha só, olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Olha para cá você aqui, olha o que Deus está falando. Quem me dera se tivesse alguém que fechasse a porta do templo e não acendesse o fogo do altar. Porque se não tivesse tempo a porta aberta e o altar aceso, você não estaria oferecendo essas coisas que vocês oferecem aí, que não custa nada para vocês. Tá? Pega isso aqui. Davi um dia disse para Araúna: Araúna, eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação, que é a parte sólida da oferta. Existe oblação, libação, que é o líquido, oblação, que é a parte da carne, libação, sangue, e gordura, que dá o cheiro da oferta. Cá entre nós, quem botou churrasco foi Deus, tá, gente? E fica bem claro. Tá lá, não fica ninguém botou churrasco foi Deus, tá? E a gordura é o espetáculo, gente. Alguém gosta da gordura? Mas faz o mal, né? Mas, cara, pega. Oh, Jesus. Quer ver? Pega um arroz, coloca no fogo sem gordura. Que dá um cheiro horrível no alho, dá um cheiro horrível. Olha que dá aquele cheiro bom que você pega o arroz. Antes de você botar ele, você coloca aquele alhozinho, aquela gordurinha na panela para fazer o arroz. O marido já fala, nossa amor, que cheiro bom. É a gordura. Então o que dá cheiro na oferta é a gordura. Vou dar um spoiler aqui. No reino milenar, tá? Nós viemos comer gordura. Hoje não, porque faz mal. A gente até come e faz mal. Ela não come, eu como. Faz mal. Mas no reino, nós vamos comer gordura. É bíblico, tá? Vamos lá. Oh, Jesus, eu trago na boca, hein? Meu Deus do céu. Versículo de número 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. Beleza? Voltamos para Lucas 10, 19. Eu fiz uma pergunta na aula passada. Eu vou colocar. Foi invisível. Oi? Foi invisível. Entendi. Foi invisível. Eu não sou de falar, mas eu acho que o único que mandou a resposta foi o Felipe. A pergunta é: se nós expulsamos demônios no nome de Jesus, como é que Jesus expulsava os demônios? Autoridade. Poder e autoridade. Para mim é poder e autoridade dele. Sim, tá? Só que diz a Bíblia que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Agora, eu não devia falar um texto específico não, né? Não, deixaria de procurar também, né? Ó, eu vou deixar vocês procurarem em casa e me darem a resposta amanhã. Amanhã não dá tempo. Dá sim, mano. Pô, é só procurar na internet onde está o livro, o capítulo e versículo e me dar a resposta amanhã. Na prova de angiologia vocês vão ganhar mais um ponto. Mas peraí, eu li isso sim, mas eu não entendi. Pelo dedo de Deus eu não entendi. Como assim? Porque, olha só, nós expulsamos no nome de Jesus, tá? Quando a palavra diz ali, dedo ali, geralmente ali está apontado para a mão.
para a mão de Deus. Tá? Ou seja, a gente sabe que é autoridade, que é poder. Tá? Mas fica um pouco vago. A gente sabe que Jesus Jesus disse assim, foi-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, a mão de Deus. Detalhe que Jesus, ele era um plano escondido em Deus antes da fundação do mundo. O diabo viu aquele trono vazio, nós falamos na antropologia. Viu o trono vazio, que sentado no trono, só que o trono já era do Filho. Era um plano que Deus tinha no Filho, que estava escondido nele. E na plenitude do tempo, Deus fez o seu Filho, Jesus, nascer de mulher, para vir cumprir o plano. Então, quando ele veio cumprir o plano, Deus pega a mão direita e libera sobre ele. Sabendo que é autoridade, sabemos que é poder, mas ele expulsava o demônio pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, 1000 vão cair a teu lado e 10.000 à tua direita. Por que o texto diz que 1000 vão cair do nosso lado e 10.000 à nossa direita? Porque Deus é a nossa sombra, a nossa direita. Está apontado a mão direita. Está apontado o quê? Não quer dizer que Deus só faz poder com a mão direita. Não. Simboliza o quê? Existem coisas que vão acontecer na ida e vinda da vida. Por quê? Se eu falar assim, por quê? Eu já vi pessoas que não são evangélicas, pessoas que são de outra religião, expulsar demônios. Eu já vi. É o famoso 1000 à esquerda. Só que, olha a diferença de 1000 para 10.000. 10 vezes mais está acontecendo aqui. Não é por causa de mim. É por causa do Eterno que liberou autoridade e poder sobre a minha vida no nome de Jesus. Entendeu? Então, quando diz assim, que ele expulsava demônios pelo dedo, pela mão de Deus, é que foi liberado para ele poder e autoridade para que ele pudesse executar. Não que ele não tinha, mas haja vista que ele está passando na terra como homem. Tá? Ele dormiu, teve sede, teve fome, teve cansaço. Tá? As mesmas paixões que eu sou sujeito, ele foi sujeito. Só que eu peco, ele não. Eu pequei, ele não. Tá? Já pegou e já, né? Não fala. Você que pegar, tá? Então, vai valer um ponto você que pegar esse texto bíblico e colocar entre hoje e amanhã até meia-noite. Só aceita até amanhã meia-noite. Tá? É coisa rápida. Tá? Vai valer um ponto. Tá? Detalhe. Existem pessoas que você vai encontrar na caminhada que elas estão com espíritos de enfermidade. Tá? Vamos lá. Vou pegar o texto aqui. Abre, por favor, em Mateus. Começamos, passagem de Mateus. Mateus 10, 1. Oi? Não, né, irmã? Mateus 10, 1. Mateus 10, 1. Depois Marcos 6, 7 são autoridades, tá? Mateus 10, 1, Marcos 6, 7 e Marcos 16, esse 6 aqui, esse aqui, 16, 17 ao 19, 16, do 17 ao 19, beleza. Acharam? Eu não, estou vendo ainda. Vamos lá, Mateus 10, 1. Achou? E chamando os 12 discípulos, Deus deu-lhe o quê? Poder sobre quem? Os espíritos imundos. Tudo que é sobre está acima. Então, ele nos deu poder. Aqui deu os discípulos, ele nos deu poder também. Tá bom? Um pouquinho mais ali na frente. Mas ele deu poder aos discípulos para estarem acima dos espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem
toda enfermidade e todo mal. Tá? Agora Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos 6, 7. Marcos 6, versículo 7. Oh, Deus, já aprendi aqui. Ai, ai. Olha só, deixa eu ler, por favor. Oh, Jesus, deixa eu ler rapidinho aqui. A partir do versículo 3, por favor. Vamos focar no 7, mas deixa eu ler o 3. Por causa disso aqui, tá? Deixa eu ler isso aqui rapidinho. Ó, Marcos 6, 3 ao 7, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simeão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Escandalizavam-se nele. Só um adendo aqui. Isso aqui é para a gente poder quebrar um tabu que o Vaticano criou junto com a igreja romana, apostólica romana, católica apostólica romana, é que Maria permaneceu virgem. Só que ela teve Jesus, até aí tudo bem. Só que ela teve José, Tiago, Judas e Simeão, tudo irmão de Jesus. E fora as irmãs que ele tinha. Todos eles, não foi discussão não, só Jesus só, tá? Então isso aqui já quebra já. Quando falar que Maria foi virgem, mentira. Tá? Isso aqui são irmãos biológicos de Jesus, tá? Por parte de Maria. Tá? Então Maria não ficou virgem depois do nascimento não, tá? A prova bíblica é que José não conheceu Maria até que ela concebesse Jesus. Porque primeiro ali está o propósito, o plano. José não coabitou a ponto de conhecer, a palavra conhecer ali é um eufemismo. Não teve relação com Maria enquanto Jesus estava dentro dela. Porque eu preciso entender que antes dos meus prazeres, primeiro projeto. Primeiro plano. Tem gente sacrificando um projeto que Deus tem na vida dele por causa do prazer. Primeiro é o projeto, primeiro é o plano, depois os prazeres. Tá? Então depois que Jesus nasceu, José foi para o abraço, meu irmão. Ela teve Tiago, José, Judas, Simeão e irmãs. Tá? 4. E Jesus lhe dizia, veja bem, deixa eu pontuar aqui, eu não estou tirando mérito de Maria. Maria foi bem-aventurada. Porque tinha outras virgens, que na época da cultura era. Tá? Tinha outras virgens, só não tinha pessoas, como o texto bíblico diz, que Maria era compromissada. Tinha virgens, porém não tinha pessoas com compromisso igual Maria tinha. Maria foi bem-aventurada. Só que ela não é a mãe de Deus, ela foi a mãe de Jesus. A mãe de Deus não. Só que Maria, ela foi bem-aventurada. Só que mesmo Maria sendo bem-aventurada, ela precisou de um Salvador que é Jesus. Maria não salva, Jesus salva. 4. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, olha a honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Gente, olha o versículo 5. E não podia. A gente sabe que isso aqui é uma linguagem de palavra. Tá? Só que, gente, o que limitou Jesus fazer milagres ali em Nazaré, ele poderia fazer, claro que poderia. Por causa da honra. Ele se limitou. Então, veja bem, a honra limita você a alcançar muitas coisas, igual Nazaré deixou de alcançar. Pastor, como é que eu honro Deus com a minha primícia? A primícia é um dia de trabalho. Vamos lá. De 1.320, acho que dá 40 reais, se não me engano. Você vai ficar mais rico ou mais pobre com 40 reais? Sim ou não? Ou seja, eu pego esses 40 reais, ou 50, depende do meu dia de trabalho, pego os 40 reais e chego na mão do meu pastor. Aqui, pastor, isso aqui é para o senhor. Isso aqui é a minha primícia. Ele vai pegar e vai liberar a bênção de Ezequiel 44:30. Sobre a minha casa, sobre a minha família. Gente, não é valor, é atitude, é entrega. Simples, é um dia de trabalho. Eu ganho 1.320. Deixa eu dividir aqui rapidinho para poder botar.
salário está aqui, 1.320? É. Ó, 1.320 dividido R$44. Te torna mais rico, mas não R$44. Não. Dízimo é no altar, pastor, está aqui meu dízimo no altar. Agora, a primícia, eu honro a Deus, através da minha primícia, honrando meu sacerdote. Eu coloco na mão dele, está aqui, pastor, minha primícia, R$44, está aqui. Ele vai fazer a oração de Ezequiel 44, 30. A bênção vai vir de Deus para ele, Ezequiel 44. E o meu sacerdote, o meu pastor, fará com que a bênção repouse sobre a minha casa. Reis 42, aliás, Reis 4, 42, trouxeram 20 pães e algumas espigas verdes de cevada. Não é milho, é cevada. Israel não produz milho. Tá? Quando o rei Faraó viu consumindo as espigas, não é de milho não, tá? É cevada. Tá? Quando ele traz a espiga verde de cevada para o sacerdote, no caso para Eliseu, honrando Eliseu, tinha 100 homens, 20 pães de primícia. Os 20 pães deu para 100 homens. Gente, 20 pães dá para 100 homens? 10 pães lá em casa, às vezes não dá para nós dois, né, vida? Né? Nós não estamos igual, estamos ampliando o tempo. Só tem que parar, né, vida? Enfim. Então, olha só. 20 pães fez algo impossível de acontecer, porque esse é o poder da primícia. Tá? De produzir aquilo que eu não posso fazer, de alcançar aquilo que eu não posso alcançar. Tá? Voltamos para aqui. E Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Olha a falta da honra. Quebra que coisas maravilhosas aconteçam na minha vida. Ó, e Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe a mão. Ou seja, quando eu quebro honra, eu vivo pouco. Eu vivo recursos poucos. Eu vivo recursos maravilhosos? Poucos. Tá? Mas não na sua totalidade. Então honre o seu líder. Honre o seu pastor. 6. Estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Ou seja, o que você deixa de fazer aqui, outros de fora vão fazer. E o que seria para você estar vivendo, outros de fora vão viver. Eu profetizo que ninguém vai viver aquilo que é para você viver. Aleluia. Então você precisa o quê? Honrar. Ó, 7. E chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Marcos 16, versículo 17 e 18. Marcos 16, versículo 17 ao 19, né? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Detalhe, na matéria de pneumatologia você vai ver o que é língua de idiomas, que é a famosa glossolalia, e o que é línguas de fogo, tá? E tem uma galera aí batendo nas línguas estranhas. Apesar que tem muita bobeira aí também, muita chocarrice, né? Mas as línguas estranhas, ela existe, tá? Não, a língua estranha é idioma, não. A Bíblia falar em Corinto, Paulo orientando que quem fala em mistério, somente Deus conhece. E eu vou quebrar algo aqui. Até o diabo fala em línguas. Mentira. Mentira. Pode ser outra coisa, menos línguas. Porque para falar línguas estranhas, que é a língua do Espírito, tem que ter o Espírito Santo. Tá? Língua dos anjos é uma coisa. Eu faço aqui na matéria de pneumatologia. Pastor, o que é a língua dos anjos? Essa língua o diabo fala. Ele é anjo, caído, mas é. Essa língua ele fala. Então existe língua dos anjos, existe as línguas estranhas. Quem fala em mistério com Deus, e existem os idiomas. Tá? Então a gente vai ver lá em Atos que cada um falava em outras línguas. Ali, parte ali é idioma. Só que depois veio uma presença do Espírito como um fogo e repousou na cabeça deles. Então já é outra língua que já não é idioma. Tá? Por quê? Porque se o diabo falasse línguas estranhas, e eu falo em línguas estranhas, é um mistério que Paulo diz, por meio do Espírito Santo, por meio de Deus, para a igreja de Corinto, e quem fala em línguas estranhas é um mistério que fala com Deus, como é que o diabo vai saber? Só Deus sabe. Porque essa língua você só pode falar quem tem o Espírito Santo.
Detalhe, a gente não ouve isso aí. A gente ouve muita besteira na internet. Então, cuidado com a internet. A gente não ouve isso aí por aí. Entendeu? Até o diabo fala em língua. Ele pode falar, ele pode tentar imitar, mas em língua não. A língua só é concedida conforme o Espírito lhe concede que falasse. E o diabo não tem o Espírito Santo. Tá? Então a língua só é concedida conforme o Espírito de Deus lhe concede. Ele pode falar qualquer outra coisa. Idioma, enrolar a língua, mas em línguas estranhas do Espírito ele não fala. Tá bom? Isso dá uma polêmica, e eu gosto disso. Quiser vir, vem. Vem, que tem tapa aí. Aí tá para a Bíblia. Vamos lá. Versículo de número 18. Jéssica me segurou, eu tenho estragado um bocado de live. Tem estragado. Né? Porque eu vou ouvindo muita coisa. E se a gente se calar, a gente se torna omisso. Ou conivente. Então quando começa a falar, vai falar, quando vai contra a palavra, quando for heresia, eu pego e entro aí, ela está até falando, não, não, eu vou só ouvindo. Quando chega num certo ponto, eu pego e entro. Foi o que Paulo disse para a igreja de Filipe, eu preciso me posicionar à defesa do Evangelho. Porque se eu me calar, eu sou omisso e sou conivente. Então, não é trazendo briga, discórdia, debate, não. É se posicionando em defesa da fé. Tá bom? O que for contra a palavra, vou me posicionar e vou falar sempre. Quer queira ou não, quiser bloquear, amém. Você é a vida que segue. Vou continuar comendo, dormindo e acordando. Se Deus permitir também. 18. E pegaram as serpentes, aliás, e pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Lembrando que essa bebida de coisa mortífera ali é sem você saber. Aí fazer teste com Deus. Tá com veneno, mas vou beber, ele vai me livrar. Faz! Desculpa, não fala apologia não. Faz, vai acontecer o que diz lá em Eclesiastes 7,17. Você vai morrer fora do tempo. Só isso. Porque diz a Bíblia que há tempo para tudo, para nascer e para morrer. Só que diz a Bíblia também que pessoas podem antecipar a sua morte, como está lá em Eclesiastes 7,17, ou pode acrescentar a sua vida, como está lá no memorial de Ezequiel. Lembra de como eu fiz? Ai Deus, peraí. Porque você sabe que tem livro de memorial, tem livro da lágrima, livro da vida, livro do propósito e livro do memorial. O que você fez para Deus, Deus não esquece. Tá? É como se fosse um banco. Vai ter um crédito eterno. Paulo vai dizer assim, ó, as ofertas que vocês me trouxeram me deixou bastardo. Me deixou bastardo não existe. Bastardo é um filho que é rejeitado. Me deixou abastecido, forrado, cheio estou, abastecido estou por causa da vossa oferta. E isso cooperou para a vossa conta no céu, para vosso crédito com Deus. Porque quando eu faço para alguém que está no reino, quem me abençoa é Deus. Olha que a Bíblia diz que quem faz para um necessitado, empresta para Deus. Provérbios 17, 19. Você já viu Deus dever alguma coisa para alguém? Mas Deus não deve nada para ninguém. O que você faz para alguém, Deus te paga. Fica tranquilo, Deus dá a sua paga. Tá? Então, Ezequiel acrescentou os seus anos, mais 15 anos, porque ele tinha crédito, tinha memorial. Tá? Ó. Então, se você tomar sabendo, vai morrer. Igual você comer algumas coisas sacrificadas a ídolos, a demônios. A Bíblia diz que quem sacrifica alguma coisa para ídolo está prestando culto a demônio, porque atrás das imagens tem demônios. É a Bíblia que diz. Tá? Então, veja bem, dia 27 de setembro. Não tem nada a ver não. O que os outros comerem não vai fazer mal, você vai fazer mal. Só uma balinha. Só uma paçoquinha. É melhor você falar assim, filho, faz o seguinte. Precisa não. Papai vai lá na doceria, compra você. Precisa não. Tá bom? Então se eu souber, eu não tenho o que comer. A Bíblia diz, mas se você não souber, não precisa nem perguntar. Come. Tá? Mas se você souber, então não come. Tá? 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Não é no céu, não, no céu. No eporâneo. E assentou à direita de Deus. Tá? Outros versículos aqui rapidinho. Atos 5, 16. Aliás, Atos 5, 15, 16. Vou até mudar de cor aqui. Atos 5, 15, 16. Outro aqui é Atos 16, 16 a 18. Eu já li isso aqui, Atos 16. Já li. Não, ainda não. Atos 16, Atos 16.
16. 16 é o 16. E o outro é Atos 8, 6 e 7. A gente lembra aqui mais duas aulas eu termino a apostila, porque aí eu vou entrar na próxima aula, na outra termina e passo da prova. Atos 16, aliás, vamos primeiro ler Atos 5, depois a gente lê o 8. Atos 5, do 15 ao 16, depois a gente lê o 8, do 6 ao 7, depois a gente lê o 16. Atos capítulo 5, do versículo 15 ao 16, diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e o punham em leitos e em caminhas, aliás, e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Um adendo aqui, a Bíblia diz que para que quando Pedro passasse, a sombra dele cobrisse alguns, a ponto de ser curado. Eram todos? Eram alguns. Eu pergunto, sombra cura? Vou perguntar de novo, sombra cura? Hã? Não. Gente, o que a Bíblia fala que para quando Pedro passasse, a sombra cobrisse? Eu não quero tirar o mérito de Pedro, não, claro que não. Só que, gente, eu vou jogar muito pro ato de fé. Porque se você pegar uma Bíblia e dizer, tem alguém enfermo? Chama os presbíteros e olha com azeite. E a oração da fé curará o enfermo. O que curou? Foi o azeite? A oração da fé. Então isso aqui já é muita fé, gente. A pessoa sai da rua. E detalhe, não é igual o sol que ficou 40 graus hoje não, tá, gente? É sol de mais de 50 graus lá em Israel. Durante o dia, tá? Dependendo da época do ano, dá mais de 50 graus. E a pessoa fica na rua. Eu não sei se o Pedro vai passar agora, vai passar daqui a pouco. A pessoa fica bem de cedo. A história bíblica, a história paralela diz isso. Tá? Então, ou seja, Pedro, como era o primeiro pastor da igreja primitiva, ele era muito, muito requisitado. Então, imagina uma pessoa ficar de manhã até a tarde esperando Pedro passar. Isso é fé, gente. Mais atitude. A fé. Ou seja, a ação. Carregando maca, entendeu? Então, isso é atitude, isso é fé. Igual aquele cara que desceu, carregado por 2 homens. Jesus fala assim primeiro, ó. Grande, olha primeiro, filho, perdoados estão os seus pecados. Por causa da atitude dele. Ser conduzido por 4, ser descido pelo telhado. Detalhe, alguns vão dizer que não, mas a história paralela e a historicidade diz que aquela casa era de Jesus. Tá? E estando Jesus em casa, nas regiões marítimas de Cafarnaum, casa de praia. Fica aí. Então, mas eu aprendi que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça porque ele disse, isso é obra missionária. Você não tem onde reclinar a cabeça nem onde dormir, porque você vai saber como é que é lá. Só obra missionária. Agora Jesus tinha casa, tá? Estando Jesus em casa, desceu o homem pelo telhado. O William está aí? Não, o William está em casa. Casa dele. Homem, perdoados são os teus pecados. Aí vão criticar na mente. Mas peraí, quem é que perdoar pecado? O que é mais fácil? Dizer perdoar teu pecado ou dizer, homem, levanta e anda? Para saber que o filho do homem tem poder perdoar pecado, homem, te digo, levanta e anda. O cara pegou a cama e não foi. Detalhe, por que desceu para o telhado? Porque tinha muita crente na porta. Eu vou dizer aqui abertamente aqui, cuidado com o crente de porta. Não é porteiro não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Que o porteiro faz um trabalho excelente, fala crente de porta, aquele crente que fala mal de Deus e do mundo. Tá? Ele fica na porta da igreja, espiritualmente falando assim, ele não entra, mas não deixa ninguém entrar. Para essa igreja, não passava não. É como crente de porta, não é crente de porta. Vamos lá. Voltamos para aqui. Aliás, voltamos para aqui não, vamos ler o Atos 8, 6 e 7. Atos 8, 6 e 7.
E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, não era de todos, de muitos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Agora, Atos 16, do 16 ao versículo de número 18. Atos 16, do versículo 16 ao versículo de número 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, quem está falando isso aqui é Lucas, tá, gente? Lucas está registrando isso para Teófilo, então está registrando o que está acontecendo ali. Esta, seguindo a nós e a Paulo, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu pergunto, ela tem um espírito maligno de adivinhação. Ela mentiu ou estava falando a verdade? Falando a verdade. Porque a gente acha que tudo que o diabo vai falar é mentira, nem sempre. Ele é pai de mentira. A única coisa que ele conseguiu gerar foi mentira. Ele é pai de mentira. E quando você mente, você não pode mentir. Quando você mente, se torna filho do diabo. Você fala assim: eu deixo de ser filho de Deus para ser filho do diabo. Então, não minta. Por mais que doa, é melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira. 18. E isso fez ela por muitos dias. Porque tudo, gente, eu sou igual Paulo. Quando dá por aqui, eu falo, já deu. Agora deu. Né? Vai falar: não, vídeo, não fala, não entra. Principalmente live, não entra, não, enfim. Detalhe, isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, gente, essa expressão, perturbado, isso aqui, ó, é dentro. Algo começou a mexer dentro de Paulo. Vou falar algo assim, não é pejorativo, mas é o Espírito Santo. Começou a mexer com Paulo. Já viu quando você chega num lugar e você fala assim: pera, isso não é de Deus, não. Tá? Detalhe, não é falar, é você sentir. Tá? Senão todo gente vai querer criticar. Eu peço que a gente tome cuidado com isso. Se o Espírito te dá um discernimento, você consegue discernir e repreender. Mas essa expressão perturbada aqui é o que está incomodando o Espírito Santo que está dentro de Paulo. Por meio do discernimento, tá? Paulo fica perturbado. E voltou-se, veja bem, ela não estava na frente, ela estava atrás. E posso liberar o quê? Nunca diga: eu estou correndo atrás. Crente não corre atrás, ele está sempre na frente. Às vezes, se quiser, que me siga. Tá? E vendo, 18, e fez muito dia, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vamos ler só mais um texto aqui, para eu poder cumprir a sala de hoje. Quero ler com você Mateus. Vou passar uma lista aqui de textos. Vou botar em preto. Para a gente poder só ter uma noção do que é espírito de enfermidade. Tá? Eu vou ler só um. Primeiro Mateus 9, 32 e 33, vírgula. Mateus 12, 22, Lucas 11, 14, Marcos 1, 30 ao 34,
Mateus 15. 15, do 21 ao 29. Por que eu estou colocando isso aqui? Para que vocês possam ter o quê? Discernimento do que é físico e do que é espiritual. Tá? Isso aqui está relacionado. Não, vou botar um tracinho. Isso aqui está relacionado a espírito de enfermidade, tá, gente? Expulsou o demônio. 10 ao 12. Vou botar um tracinho aqui para separar. Igual, eu peguei um caso de epilepsia. Pastor, todos são? Eu não posso falar que todos são. Não pode analisar, mas a maioria dos casos são. Que a pessoa dava ataque, tomava remédio, caía com ataque de epilepsia. Esse aqui pode até achar que aqui é o som meio, pode até dar oportunidade. Vou deixar uma vírgulazinha aqui. Mas aqui, a pessoa dava ataque de epilepsia e caía manifestado. Uma jovem. Tá? Tomava remédio controlado e tudo mais. Eu peguei esse caso e expulsei o demônio. A pessoa caiu manifestada, eu expulsei esse demônio num culto onde eu estava pregando. E alguém que a gente conhece, né, vida, que acompanha, né, a família. E nunca mais, desde de então que a pessoa caiu, o espírito foi expulso, ela caiu novamente. Tá? Então, abre por favor em Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33. E a gente termina aqui. Tá? A nossa aula de hoje vai terminar na aula que vem. Terminando de ler, então, na apostila, para poder já começar a avistar a nossa avaliação. Lembrando que vale um ponto, tá? Quem dá a resposta até amanhã, meia-noite. Tá? É obrigado? Não. Felipe já tem um ponto já, filho. Está garantido. Tá? Não perderá esse ponto. Então, ó, Mateus 9, 32 e 30, até o 34, aliás, 32 e 33, diz assim, ó. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Gente, olha só. Se você pegar um demônio para orar de alguém, se a pessoa for muda, tem uns que falam que é mudo e surdo. Você fala, sai demônio comigo. Sai demônio comigo. Como é que você vai expulsar se ele é mudo e se ele é surdo? Detalhe. Ele se faz. Então o que eu oriento? Em nome de Jesus. Tu que é demônio surdo e mudo, eu libero em nome de Jesus os seus ouvidos espirituais, que é espírito, e a sua boca espiritual. Destrave agora. Tá? Em nome de Jesus. Se você quiser que ele fale alguma coisa, pastor, mas eu acho errado. Beleza. Marcos 5, Jesus interrogou a legião. Tá? Você não é nem entrevistar o diabo, é interrogar o demônio, porque bandido se interroga. Então, aquela pessoa que estava enfermo, tinha um espírito por trás que era mudo. Tá? E a pessoa por certo não falava. Tá? E olha o 33. E expulsando o demônio é mudo. Tá? O espírito é mudo, ou seja, o demônio é mudo e fazendo que a pessoa ficasse muda também. Expulsou o demônio mudo, olha o que aconteceu. E expulsando o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca se viu isso em Israel. Então existem coisas que você vai encontrar no caminho, que é físico, que é para médico, e outras que são espirituais, que requerem atitudes espirituais, que é expulsado no nome de Jesus, tá? Pastor, toda depressão é espírito? Não, eu não posso falar isso, porque a depressão é uma doença psicossomática da mente, que em muitos casos são demônios, tá? Outros não. Tá bom? Então você vai encontrar no seu caminho, na sua ida e vinda, por meio do discernimento, você vai saber o que é espiritual e o que é físico. O que é físico é para médico. E o que é espiritual é para, no nome de Jesus, a gente expulsar assim e libertar a pessoa no nome de Jesus. Tá? Detalhe, o que é para médico pode fazer exame, o que é espiritual pode fazer exame da cabeça ao pé, não vai conseguir achar. É espiritual. Orou, mandou embora, nunca mais a pessoa teve aquele mal. Amém? Na próxima aula a gente lê 1, 2, 3, 4, 5 versículos e entra na apostila, debulhando ela em nome de Jesus, tá? Um forte abraço para você que vai receber a aula em casa, que a mesma proporção que Deus nos alcançou aqui, te alcance também em nome de Jesus. Lembrando, cumpre o princípio de honra, porque ninguém vai viver aquilo que é para você viver. Amém?